A seguir, IIGD Irajá. Então, irmãos, não é difícil receber as bênçãos de Deus. Difícil é sair do campo natural e entrar no campo sobrenatural. Agora nós vamos entrar no campo sobrenatural. Eu já citei alguma coisa antes sobre a multiplicação dos pães e dos peixinhos nas mãos de quem? De Jesus. O que Jesus fez para multiplicar os pães e peixes? Ele não olhou circunstâncias. Ele não pôs os olhos no natural. Ele pôs os olhos no céu. Segundo, ele deu graças pelo mínimo dos mínimos. Coisa que hoje muita gente maravilhosa dentro das igrejas não faz. E cá entre nós, só Deus sabe quem faz com a verdadeira fé. Eu citei agora no culto das 7. Alguém recebeu um diagnóstico de uma doença grave. Então eu disse, pega esse diagnóstico. Me trouxeram uma pessoa, disse, pega esse diagnóstico, coloca em cima da mesa e coloque a Bíblia aberta em Isaías 53 ao lado. Antes você já leu, ouviu e releu várias vezes. Se não guardou no coração, com carinho, o problema é seu. A responsabilidade é sua, porque a palavra é para todos, é a mesma. E aí você lê e sabe que é testamento de Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então vamos lá. Ele tomou as enfermidades e as dores Ele levou? Ele levou as dores? Está escrito isso na sua Bíblia? Está na sua Bíblia? A Bíblia mente? Ela mente? Então, na verdade, não é para nenhum cristão sentir dor. Mas não é automático, irmãos. Não é automático. O justo vive de quê? Pronto. Então, mas a fé precisa ser trabalhada. A fé precisa de obras. Uma pessoa diz, eu tenho toda a fé do mundo e não faz nada com essa fé. Então eu preciso agora fazer a fé ativa. Fazer a fé trabalhar. Vamos fazer essa fé trabalhar. Vamos, como se costuma dizer no meio cristão, vamos pôr a fé em ação. Exatamente. Fé é substantivo, ela não é ação. Verbo é ação. O verbo é ação. A fé é um substantivo. Existe, é real e está ali paradinha. Está no coração. Eu posso fazê-la crescer, eu posso perdê-la. Eu tenho de vigiar para ela não diminuir, para ela não se perder. Eu tenho de vigiar para ela crescer. Mas de repente os obstáculos são grandes, grandes, grandes. Que isso? Não pensa você que você vai encontrar facilidade para conseguir de Deus uma coisa impossível que ninguém consegue. Não pensa você. Não, pastor, Deus é bom, Ele vai fazer. Sim, mas os ventos vão ser contrários. O diabo vai usar os pensamentos a 1000. Tua mente vai trabalhar tenebrosamente para dizer, você não pode ou não vai conseguir isso. Isso é impossível. Imagina. Mas vamos lá, vamos subir e vamos à presença de Deus. Se vai à presença de Deus, vai subir. Vai ficar muita coisa cá para baixo. Muita gente vai ficar para baixo. Muita gente vai ficar para trás. Vamos subir, vamos à presença de Deus. Subir é esforço. Vamos crescer na fé. Os obstáculos vão se levantar. Os obstáculos vão se levantar. Depois do diagnóstico vem notícias e notícias. Vem pressões e pressões. Um fala uma coisa, outro fala outra. Vem evidências. Alguém morreu com a mesma doença. O casal brigava menos e se separou e acabou, divorciou. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Cada um é um. Cada um é um. E aí você contempla isso aqui e vê que Jesus já fez a obra. Mas você tem que colocar essa fé para trabalhar na sua vida. Como eu disse no culto das 7, alguém chega doente num culto. E se não foi curado naquele culto, alguns irmãos que estavam dizendo, explodindo de fé, não vou receber, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Outros dizem, olha, eu fiz novo exame,
Deu a mesma coisa. Não aconteceu nada. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar um fato bíblico, um fato referente à fé. Porque essa fé de que vamos falar agora é uma fé que precisa de perseverança. Isso mesmo. E a perseverança que vai produzir a fé. Por quê? Porque é dia a dia. É dia a dia. Todos os irmãos aqui, vocês, e eu acredito que visitantes também já ouviram falar do caso do rei Acabe. Acabe foi rei de Israel e casou com uma feiticeira da pior espécie. Chamava-se Jezabel. Era uma mulher tão tenebrosa que ela mandava matar profetas. Para quê? Para oferecer o sangue dos profetas aos seus deuses. Olha que espécie de pessoa. Chamava-se Jezabel, né? E no tempo do rei Acabe, o profeta chamava-se Elias. E Elias era um profeta meio temperamental. Elias era meio esquentado. Ele era um profeta, homem sério de Deus, cheio de poder. Aliás, tanto poder que ele fez um desafio com o povo de Baal. Baal é o próprio diabo. O Elias, quando viu o povo de Israel, que estava voltado para Baal, desviado do Deus vivo, ele ficou bravo, mas ficou bravo. Aí sabe o que ele fez? Ele virou-se para o povo para os profetas do Baal, e disse: vamos fazer 2 altares. Eu faço um altar aqui para o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel, e vocês levantam um altar ali e fazem o sacrifício para o Baal. E vamos assim: o Deus que vier consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Mas o sacrifício que ficar no altar, esse não é Deus. Deus não veio receber, esse não é Deus. Aí o Elias deu uma chance para eles. Quem conhece o caso? Maioria. Eu vou tentar resumir, tá? Questão de tempo, e esmiuçar ao mesmo tempo. Então atenção. Aí, o que o Elias fez? Vamos fazer o seguinte: fiquem com a primazia, vocês vão fazer primeiro. Façam o altar de vocês e coloquem o holocausto em cima. Coloquem a lenha, coloquem o holocausto, ateiem o fogo e chamem o Deus de vocês, que é o Baal. Chamem por ele. Chamem por ele. Muito bem. E assim eles fizeram. E o Elias ficou junto com o povo dele e ficou olhando. E está lá aqueles sacerdotes do Baal. Estão lá, fizeram o altar direitinho, e botaram a lenha, e colocaram o animal em cima, e tocaram fogo. E o Elias diz: chamem por ele. E eles estão lá assim: Baal, vem Baal, olha aqui o teu sacrifício, nós somos o teu povo. Imagina, olha para baixo, que Baal está de baixo, não está em cima. Ô Baal! E nada de Baal. O Elias, meio debochado, temperamental que eu falei, Elias foi muito engraçado. Olha, gritem mais, que eu acho que ele está dormindo. E assim eles faziam: bah, bah. E aí, fale mais alto, chama de novo. E aí nada. Aí o Elias vai e diz assim: olha, eu acho que ele está viajando, mas se vocês chamarem bem alto, ele vai ouvir. Ele não é Deus? Então chama por ele. Bom, resumindo, eles pegavam canivetes e retalhavam o corpo e ofereceram sangue. Eles viram que o holocausto não foi, então ofereceram o próprio sangue, né? Deram uns cortes pelo corpo. Está aqui, Baal, o nosso sangue. Não aconteceu nada. E o sacrifício está lá inteiro. E já está escurecendo, já tem mosca pousando. E o Elias disse: olha, já vai escurecer, vamos arrumar o nosso altar aqui. Ficou lá o dia inteiro. Elias mandou arrumar o altar, botar as pedras, colocar a lenha, colocou o animal ali em cima. Esse animal antes do sacrifício de Jesus valia, depois não vale mais.
E aí Elias levantou a mão para o céu. Ó Senhor, Tu és Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que consome. O Senhor é o Deus que é um fogo. O Senhor é Deus. O Senhor é o Deus invisível. Estou parafraseando. E Senhor, agora vem porque o sacrifício é... Mas peraí, eu esqueci de falar um detalhe mais importante. A água. É que o Elias foi tão desafiador, que ele mandou fazer uma covinha à volta na areia, na terra, e mandou que colocassem água. Só que quando jogaram os primeiros vasilhames de água, a terra chupou a água, ficou seca, disse, joga mais água. E aí a terra chupou a água, disse, joga mais água, e até a água parou. Então quando estava a valinha cheia de água, aí ele foi orar. Ó Senhor, Tu és o único Deus, o Deus nos céus, na terra, debaixo da terra, só o Senhor é Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que tirou o povo do Egito, e tal, Senhor. Meu irmão, desceu um fogo do céu, fogo, consumiu o holocausto, com uma língua de fogo, secou aquela água, ficou tudo sequinho, e eles ficaram apavorados. O Elias tinha dito para Acabe, por conta daquele casamento com Jezabel, Elias disse a Acabe, tão certo como Deus vive, e diante de quem eu estou, a quem eu pertenço, que nos próximos anos não vai haver chuva sobre a terra. Teu reinado acabou, não vai haver uma gota d'água do céu. Os animais todos morreram, a vegetação toda morreu, os pastos secaram, e a fome veio sobre o reinado de Acabe. Acabe está desesperado, o reino dele está quebrado. A pior crise, uma das piores crises que o planeta enfrentou. 3 anos e 6 meses sem chuva, a lavoura não produziu, a terra virou em torrões ressecados, rachava, não tinha nada para se comer. As pessoas estavam comendo literalmente os recém-nascidos. Quem já ouviu falar disso? Comiam até esterco de pombo. Era vendido. E depois de tudo isso, e o Acabe atrás do Elias desesperadamente, Jezabel colocou o exército do marido atrás de Elias, e Deus escondendo Elias, e ninguém achou Elias. Chegou um momento que Deus disse, Elias, vai lá e fala com Acabe. Vai lá, vai falar com Acabe. Meu irmão, quando sai da boca de Deus não tem para ninguém. Sabe o que aconteceu? O Elias foi até o Acabe e disse, Acabe, prepara os teus carros e te recolhe, vai fazer a tua festa, porque a chuva vai cair agora. Ou seja, todo mundo sabe que só o Senhor é Deus. Mas o Elias tinha um auxiliar, irmãos, muito criança. Quando tem criança espiritual por perto, é um problemão. Você fala espiritualmente, a pessoa fala materialmente. Você fala de uma forma que quer que a pessoa esteja bem juntinho de Deus, e a pessoa está lá embaixo, no fracasso, na linguagem da derrota. O Elias virou para o auxiliar dele e disse, olha, você vai subir o monte e vai observar para ver se tem nuvens, porque a chuva vai descer. O auxiliar deve ter olhado para Elias e disse, esse meu senhor, ele é meio estranho. Está um sol bonitão, há 3 anos e meio não tem chuva, ele mesmo orou, quem está falando que vai cair chuva? Eu quero compartilhar com vocês, é forte, irmãos, é lindo demais. Abre em 1 Reis, primeiro livro de Reis. 1º livro de Reis, capítulo 18, vamos lá? Versículo 41. Quem lê comigo, irmãos, essa parte? Vamos bem devagarinho? 41, vamos lá. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar,
E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, irmãos? Elias chama o auxiliar, vai lá no monte, sobe lá, olha para a banda do mar e vê porque vem chuva. Aí o moço volta e diz: Senhor, não vi nada, o céu está limpinho. Volta 7 vezes, 7. E agora, Senhor, eu só vi uma nuvem, mas ela é tão pequenina que ela é do tamanho da minha mão, do tamanho da mão de um homem. Avisa o Acabe que vai cair uma torrente de água. Manda ele recolher os carros e os cavalos dele, que a chuva vai descer. 7 vezes para ver uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Irmãos, o cristão muitas vezes entristece o Espírito Santo. A gente cansa de ouvir assim, olha só: ah, o caroço diminuiu. Diminuiu porque Deus está trabalhando, é conforme a sua fé. A fé pode ser explosiva e ele sumir num piscar de olhos. Pum, sumiu tudo. Igual aquele mioma da dona lá no Irajá Atlético Clube. Quem lembra do caso? Irajá Atlético Clube. Uma madrugada de vigília lá. Por volta das 3:30 da madrugada, tivemos uma santa ceia, fiz a oração. Terminada a oração, a dona deu um grito. Por quê? Porque ela tinha um mioma, que aos olhos humanos era do tamanho, a barriga do tamanho de uma gestação de 7 para 8 meses. E ela tira uma cinta de borracha, não era nem aquela elástica, de borracha, emborrachado. E chorando ela sobe no altar para dizer que há 14 anos ela tinha um mioma. E quando ela entrava no ônibus, as pessoas diziam assim para ela: senta por causa do seu bebê. E ela, com a idade avançada, cheia de vergonha, ela se sentava encolhidinha, cheia de vergonha, porque era um mioma. Um mioma. E a barriga era de gestante de quase 8 meses. Ela mesma deu testemunho no altar. Quem assistiu? Aí. Aqui no Irajá Atlético Clube. Sumiu de uma vez só. Tum! Uma bola pesadona. Tum! Sumiu. Mas nem sempre a fé é desse jeito. Às vezes é a dor que some, o mal parece que fica. Deu uma melhoradinha, a pessoa, não vai acontecer porque não aconteceu. Deus começou um trabalho conforme aquela fezinha que lhe foi oferecida. Então o Elias disse: sobe, olha para o lado do mar. Senhor, eu fui e não vi nada. Volta 7 vezes. 7 é simbólico. Tantas quantas forem necessárias até alcançar a perfeição. Até que a obra seja completa. Aí ele volta. Ele foi as 7 vezes. Senhor, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É a única coisa que eu estou vendo. Meu Deus, eu abri uma empresa, Deus só mandou um cliente a semana toda. Mas que droga, só um. Nem o pecador vive desse jeito. Acabou, meu irmão. Acabou. Pode fechar a empresa. Eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: avisa Acabe, porque o temporal vai cair. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para encerrar isso agora. Porque muita gente, irmãos, que está dentro da igreja, e às vezes nas melhores igrejas da face da terra, não recebem nada de Deus ou quase nada. Ou tem gente que rala, meu irmão, mas rala. Como? E ora e jejum, e ora e jejum. Importantíssimo para ter comunhão com Deus. O bom é crescer na fé
E quando ela chegar no momento certo, a bênção aparece. Por quê? Porque houve uma busca em conhecer a Deus, e foi subindo e chegando perto dele, foi chegando e chegou juntinho dele. Vou te fazer uma pergunta: será que alguém que está juntinho de Deus vai ter falta de alguma coisa? Será que alguém que está nos braços de Deus, juntinho do Pai, vai continuar doente? Que pai é esse? Então deixa eu mostrar para você como é simples. Abre no livro de Oséias, só para a gente encerrar. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Quem lê comigo, irmãos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia. Sabe que chuva é essa? Fala para o teu irmão: chuva de bênçãos. Fala: chuva de bênçãos. Fala: chuva de bênçãos. É isso, irmãos. Olha só, irmãos. Às vezes a gente diz assim: irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro tal, no capítulo tal. Olha só a cena, gente. Ah, já conheço. E a pessoa não mexe na Bíblia porque ela já conhece. Qual é o problema de ter lido 50 vezes ou 500 vezes? Qual é o problema? Chega um momento, irmãos, que a luz do céu brilha naquela palavra e te dá o entendimento. Elias falou para o moço: sobe 7 vezes. Não podia ter dito: ah, você já foi. Já viu que não tem nada. Depois da 7ª vez, ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, às vezes é preciso que a pessoa gaste tempo em busca da comunhão com Deus, para se firmar na palavra. Às vezes é necessário deixar um pouquinho as bocas do mundo que ficam falando: isso não tem cura, isso não tem jeito, isso é muito difícil, ah, ninguém consegue isso, ah, aquele juiz é durão, ah, porque... Para. Vai as tuas 7 vezes. Vai naquela palavra que você recebeu fé, que um dia te deu uma grande vitória. O Espírito de Deus está nela. Vai lá, vai e vai orar. Ah, eu orei, orou, mas ainda não é o momento, a comunhão não está plena. Ah, eu participei do culto e de repente não era aquele momento, não foi o teu momento, teu coração não se preparou. 7 vezes. 7, vai lá 7 vezes, volta lá. Não foi o que Elias disse? Volta lá 7 vezes. Ou seja, vai tantas vezes quantas forem necessárias, até você enxergar que a chuva vai descer. E ele volta: Senhor, eu só vi uma mãozinha do tamanho da mão de um homem. Senhor, pastora, uma semana inteira só um cliente, pastor. O desprezo que você teve pela bênção, você virou as costas para ela. Por quê? Por que não fez festa e glorificou a Deus? Deus estava provando a tua fé, meu irmão. Jesus pegou 5 pãezinhos e 2 peixinhos, levantou para o céu e deu graças diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Deus não parou de multiplicar e a bênção chegou. Irmãos, isso é viver da fé. Então deixa eu encerrar dizendo a você: quem quer realmente chegar à eternidade salvo, não quer se perder. Quem quer realmente desfrutar das bênçãos trazidas pelo próprio Deus, precisa somar à fé a perseverança, porque a fé inteligente, ela é perseverante. Não aconteceu, mas vai acontecer, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.